Caros amigos, irmãos em Cristo, salve Maria. Meus amigos, nós temos diariamente no canal do Sr. Pedro Regis uma live que ele chama de catequese. Agora, o que vem a ser uma catequese? Catequese é o ensino metódico da doutrina, é a preparação de um catecúmeno, né, a se tornar católico cristão. Mas o que nós vemos nesses vídeos, nessas lives de Pedro Regis, é que muitas vezes nós temos ali uma anticatequese. Por quê? Mesmo quando ele cita assuntos relacionados à doutrina, ele não traz a doutrina católica, ele não informa o que a igreja pensa ou já definiu sobre o tema. Por isso, nesse vídeo, eu quero, aproveitando uma dessas catequeses mal feitas de Pedro Regis sobre um assunto até bastante interessante, refutar e, ao mesmo tempo, trazer uma visão realmente catequética desse tema. Mas antes, meus amigos, eu quero lembrá-los o nosso objetivo. O nosso objetivo com o canal Ecofidelíssimo é formar uma família de almas, de verdadeiros devotos, propagadores dos pedidos de Nossa Senhora. Principalmente em Fátima, Portugal, no ano de 1917, quando Nossa Senhora apareceu a Lúcia, Jacinto e Francisco, e foi a última aparição e mensagem universal de Nossa Senhora. Por isso a importância de nós divulgarmos, de sempre relembrarmos esses pedidos de Nossa Senhora. Por isso eu convido você a fazer parte desta família de almas, rezando o terço todos os dias, praticando a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados, que nós já falamos aqui no canal, e também se inscrevendo no canal Ecofidelíssimo, porque estaremos formando, então, esta família de almas, uns rezando pelos outros e contribuindo para a divulgação, o conhecimento dos pedidos e da devoção ao Imaculado Coração de Maria, pedido em Fátima, como uma condição do triunfo do seu Imaculado Coração. Então se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. E também, se você puder, de coração e quiser, nos ajude financeiramente, para que nós possamos sempre produzir conteúdos de qualidade como esse que você vai assistir. Aqui no rodapé da tela está o nosso Pix. Nos ajude. Bem, meus amigos, vamos então ao nosso tema de hoje, a catequese de Pedro Regis. Para nós iniciarmos, eu vou colocar aqui um trecho do vídeo. Este vídeo, na véspera de Ano Novo, ele fez ao lado do seu braço direito, Silvio Albuquerque, que o anúncio é que ele iria falar, que ele iria dar uma catequese sobre as práticas supersticiosas do fim do ano. Mas o que efetivamente ele não fez. A única frase de qualidade da fala do senhor Silvio Albuquerque está logo no início do vídeo. Preste atenção. O inverso da irreligião, né? O primeiro mandamento no catecismo ele vai explicar muito bem isso. Enquanto a irreligião quer dizer as pessoas não querem saber de religião, a superstição é um contrário, é o excesso. Você dá poderes a um objeto, a um gesto, as amuletos, as amuletos. Você dá poderes àquilo que está fora de Deus, que não é Deus, como se aquilo ali tivesse uma força em si que vai resolver o que você quer. Então a frase que nós podemos aqui realmente dizer que foi uma frase com um mínimo de objetivo catequético foi que a superstição é uma antirreligião. Em seguida, o que o senhor Silvio Albuquerque faz é enumerar essas práticas supersticiosas, mas ele não dá, efetivamente, ele não se aprofunda na doutrina católica sobre essas práticas. Isto é
uma prática comum nessas catequeses do senhor Pedro Regis que ele faz diariamente em seu canal. Então, caros amigos, o que é uma catequese? Então, nós vamos aqui trazer realmente a doutrina católica sobre a catequese, melhor dizendo, sobre a superstição, que foi o tema da suposta catequese de Pedro Regis no dia 31 de dezembro de 2024. Vamos voltar aqui o início desta fala do senhor Albuquerque e vou deixá-la até o fim e aí entraremos no tema da superstição, o que ensina a Santa Igreja, porque o senhor Silvio Albuquerque não fez, o senhor Pedro Regis não fez como é comum, ou seja, ele cita fatos, ele dá opinião sempre sobre doutrina, sobre coisas da igreja, mas ele nunca traz a doutrina verdadeira, ele que fala tanto do verdadeiro magistério da igreja. Aproveita, Silvio Albuquerque. Não, então, a superstição, ela é o inverso da irreligião, né? O primeiro mandamento no catecismo ele vai explicar muito bem isso. Enquanto a irreligião, quer dizer, as pessoas não querem saber de religião, a superstição é um contrário, é o excesso. Você dá poderes a um objeto, a um gesto. As amuletos. As amuletos. Você dá poderes àquilo que está fora de Deus, que não é Deus, como se aquilo ali tivesse uma força em si que vai resolver o que você quer. Então é querer substituir, né, Deus por alguma coisa. Exatamente. Ou mesmo assim, um ser religioso, né? Isso é bem falado. E quando não se encontra Deus de fato, então vai buscar Deus em outras coisas. Uhum. Né? Desculpa. E então, se essas questões de pular ondas, 7 ondas, isso aí vem de religiões de matriz afro. Né? Vestir branco também, tudo isso está ligado porque se para ter sorte no ano que vem tem que estar vestido de branco, então o pobre não vai ter sorte, não. Porque, meu amigo, se você for comprar uma camisa da cor branca, hoje, os cabas botam a faca na goela. Então, veja o argumento do senhor Pedro Regis. Então, não é que eu fiz um corte para deturpar a fala do senhor Pedro Regis e do senhor Silvio Albuquerque, não. Vocês podem conferir a íntegra do vídeo lá no canal Apenas Urgentes, do dia 31/12/2024, e verão que eles ficaram nesta fala. A propósito do tema que está lá anunciado como a questão das superstições de final de ano, eles só falaram isso. Então, nós aqui realmente queremos trazer o que é a superstição, o mal que ela causa e, principalmente, o que a doutrina católica ensina. Porque nós temos que ter uma base. E qual é a base da vida do cristão católico? É o que a igreja ensinou já há 2000 anos. Então, nós não temos que buscar realmente em superstição, buscar em opiniões, ou dar a minha opinião, ou buscar opinião duvidosa sobre os temas. Nós temos que realmente ver o que a igreja ensina, o que os santos ensinaram ao longo dos séculos. Então, vamos lá. Primeiramente, origem da palavra superstição. Catequese é o ensino metódico da doutrina. Metódico quer dizer você escarafunchar, se aprofundar, mostrar realmente, né, a fundo o que é a doutrina católica, com base na verdade é revelado, o que a igreja ensina. Catequizar, né, é pegar o catecúmeno, aquele que está sendo preparado para ingressar na Santa Igreja. Antigamente, no início da igreja, os catecúmenos, eles estavam sendo ainda instruídos. Então, quando terminava a homilia, imagine uma missa no início da Santa Igreja, era nas casas, não existiam os templos ainda, e era às vezes, na época das perseguições, escondidas, ocultas. Então,
Quando você, por exemplo, um fato muito pitoresco, muito interessante, como é belo a história da igreja, a tradição católica. Então, quando você ouve no início da missa, o acólito primeiro vai lá num sininho que tem no lado do altar, assim, às vezes, na maioria das vezes, logo acima da porta, quando que sai da sacristia para o altar, ele vai bem, toca aquele sininho. Aquele sino é o aviso que se dava na época, não propriamente era um sino, mas se avisava que a missa ia começar. Era um sinal que só os cristãos entendiam. E aí eles saíam, calados, em silêncio, e todos iam para a casa de fulano de tal, ou para as catacumbas, escondidos, porque estavam sob a perseguição, né, dos pagãos, do Império Romano, e ali em silêncio era o sinal. E quando o celebrante, imagine, o apóstolo Paulo, Pedro, São João, São Mateus, né, São Marcos, celebrando a missa, quando ele terminava a homilia, a Bíblia nem estava escrita, então ele transmitia aquilo que ele ouviu, os ensinamentos do próprio nosso Jesus Cristo. Quando ele terminava a homilia, os neocatecúmenos, aqueles que estavam ainda sendo preparados para serem cristãos, largando o paganismo, eles saíam da missa. Eles não estavam ainda preparados para a comunhão. Eles nem assistiam, né, o santo sacrifício incruento ali de nosso Jesus Cristo, que sobre as espécies de pão e vinho se transformaria, era o corpo de Cristo, ou seja, as espécies, nós vemos ali o pão, o vinho, mas é o corpo de Cristo. Então, eles saíam. Então, catequese é se aprofundar na fé, é instrução. Então, vamos começar bem do início, o que a origem da palavra superstição. A palavra superstição vem do latim supertitionem. A pronúncia não é bem essa, não sou nenhum expert em latim. Conheço razoavelmente a liturgia, as orações da liturgia. Bom, vocábulo cuja origem até hoje é controvertida. Embora seja consenso de que o prefixo super, então superstição, super está acima, refira-se aos poderes que estão acima dos homens. Então, a pessoa acredita num poder que está acima dele, então ele se apega a esse poder, mas isso é errado, como nós vamos ver. Superstição poderia ser, então, acreditar em forças que estão acima da natureza. Neste conceito, a religião seria uma forma de superstição. Nesse conceito, mas não é uma superstição. A religião não é superstição. A religião é fé e é razão. Não podemos esquecer que a nossa fé não pode ser baseada em emoção, em sentimento, mas em razão. Há uma razão lógica nas coisas da religião, que a Santa Igreja nos ensina, os santos doutores nos ensinam. No entanto, superstição significa acreditar em forças e realidades mágicas, sem qualquer fundamento racional. Então, há alguma razão, há algum raciocínio lógico, há realmente razão eu acreditar que eu pular 7 ondas vai me trazer sorte? Ou um amuleto como um trevo de 4 folhas na orelha? Uma ferradura em cima da porta? Não há razão, não é racional. Isso é coisas inventadas. Por exemplo, olha que coisa bárbara. Os índios de certas tribos, eles sacrificavam um membro da própria tribo, portanto, um irmão, porque eles acreditavam que se não matasse um ser humano, o sol não nasceria no dia seguinte. Eu creio que os maias faziam isso. Então, isso é uma superstição, é uma loucura, isso é coisa do demônio. Imagina você matar uma pessoa, porque senão o sol não nascerá no dia seguinte. Então, quer dizer, sem qualquer fundamento racional. Dessa forma, a fé e superstição, embora sejam realidades aparentemente próximas, porque na fé está a razão. Também nós temos que raciocinar, nós temos que nos aprofundar, buscar na razão o porquê nós acreditamos em Deus, em nosso Jesus Cristo. E aí nós temos ensinamentos, nós temos os fatos históricos
que fala muito mais pela razão do que propriamente pela fé, os fatos históricos, né? Que eu estou vendo ali algo físico que me comprova que o nosso Jesus Cristo existiu, né? Então, a tradição, por exemplo, que foi passada verbalmente ao longo dos séculos, dos primeiros discípulos apóstolos, que os conheceram e transmitiram verbalmente o que ouviram deles. Então, há razão nisso, né? São bem distintas. A confusão é grande. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica coloca a superstição como um pecado contra a fé, um excesso perverso contra a religião. Então, quem acredita em superstição está pecando contra a fé, primeiro mandamento de Deus. Então, quem pratica a superstição, se você tem alguma prática supersticiosa, que não é uma prática de devoção cristã e católica, larga isso, pare com isso, porque você está pecando contra a fé. Isso é muito grave. Então, vamos aqui agora ver a palavra dos santos. Então, onde nós buscamos o ensinamento? Então, onde uma verdadeira catequese busca a sua base? Na palavra dos santos, na Sagrada Escritura e no ensinamento da igreja, pela palavra dos santos, dos doutores que interpretaram e nos ensinam a verdade revelada, que está na Bíblia. Agora, eu dar opinião, isso não é catequese, é minha opinião. Então, se eu proponho vir aqui, diante de uma tela, e te falar sobre religião, sobre os mandamentos, sobre o que a igreja ensina, eu tenho que buscar a palavra da igreja e dos santos, dos doutores, dos papas. Então, Santo Agostinho, por exemplo, ensinou que os cristãos devem descartar e fugir de toda arte divinatórias, bem como as outras práticas frívolas e nocivas de superstição. Coisa divinatória, né? Isso aqui, sei lá, olha, isso aqui vai te trazer sorte, dinheiro, prosperidade no ano novo, né? Práticas frívolas que não têm ligação com Deus. Isso é superstição, isso é nocivo à fé. E criticou os esforços inúteis das artes mágicas, os amuletos e os remédios que a medicina comum condena. Então, até no remédio pode ter superstição. Toma aquilo ali que vai te deixar viril, forte, inteligente. Porque a medicina é uma ciência. Sejam encantamentos, certas cifras que chamam de caracteres, ou qualquer um dos objetos que são usados, pendurados ou amarrados. Então, a ferradura em cima da porta, né? Um amuleto no retrovisor do carro. Não, isso é prática pecaminosa contra a fé e contra Deus. São Tomás de Aquino observou em sua Suma Teológica que em todo ato supersticioso há uma certa intervenção de demônios. As práticas supersticiosas são intervenções do demônio. Lembremos de Simão Mago, que queria se parecer com os apóstolos, mostrar prodígios. Eu creio que foi São Pedro que o desmascarou, mostrando que era o demônio, que o fazia levitar, né? Então, por trás é o demônio. E quando nós falamos demônio, hoje em dia, no auge da ciência, as pessoas, nossa, falar em demônio hoje, né? É justamente o que o demônio quer, que você não acredite que por trás é o demônio. Se por trás das boas práticas, da devoção à Nossa Senhora, aos santos, né, ao Sagrado Coração de Jesus, está Deus, por trás das falsas práticas religiosas, supersticiosas, está o demônio, o inimigo eterno de Deus e da salvação da sua alma. Vamos agora ver São Paulo desmascara uma vidente. Isso aqui está na Sagrada Escritura. Então, o exemplo mais profundo
o exemplo mais fundamental da nossa fé, a Sagrada Escritura. No capítulo 16. Certo dia, quando íamos, na verdade, é o versículo 16, me perdoe o lapso, né? Não está aqui citado o capítulo, mas certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha um espírito de Pitão, um deus pagão, a qual, com as suas adivinhações, dava muito lucro aos seus senhores. Então, aqui, outro aspecto também importante da superstição: ganhar dinheiro, lucro. Então, hoje não é tão comum nas grandes cidades, mas você tinha antigamente, era muito comum, você passar uma cigana e te pegar para ler a mão. Eu vou ler a sua mão, você vai, né, ganhar dinheiro. Então, lucro. E as pessoas, essa adivinhação, a pessoa vai te cobrar. Ela quer ganhar dinheiro em cima disso. Vai de encontro ao que São Paulo está dizendo. Ela dava lucro aos seus senhores. Então, há um interesse, né, financeiro por trás também das superstições. Então, as casas, né, de religiões afros, que vende aí, né, vestimentas, amuletos, também é o comércio diabólico, né? Aí no versículo 17, pondo-se a seguir Paulo e a nós, gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Não era uma adivinhação, ela já conhecia os apóstolos, os discípulos de Cristo. Então, ela saía dizendo isso para quê? Porque dava prestígio a ela. Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo afastou-se. Por fim, Paulo enfadou-se, melhor dizendo. Cansou daquilo, né? Aquela mulher estava já o incomodando. Então, Paulo, por fim, se enfadou-se. Voltou-se para ela e disse ao espírito. Então, ele não disse à mulher, mas ele falou ao espírito que dominava aquela mulher: ordeno-te, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora, ele saiu. O espírito de Pitão, o deus pagão, o demônio, por trás dos deuses dos gentios, os deuses dos gentios, melhor dizendo, são todos demônios, ensina a Escritura. Ele saiu. Vendo seus amos que se lhes esvanecera, ou seja, dissipou, subiu como a fumaça, né? Sobe no ar e desaparece, esvanecera a esperança do lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram-nos ao fórum, à presença das autoridades. Então, eles viu ali que, desmascarado o demônio, desmascarado aquela mulher que estava possuída por um demônio e enganava as pessoas, era uma escrava, e os seus amos lucravam, eles então levaram os apóstolos ao fórum e reclamaram deles. Eles foram então chicoteados, foram então punidos. Até nessa ação física vemos o demônio. Então, caros amigos, veja aqui o exemplo do apóstolo Paulo, da Sagrada Escritura, dos santos. Então, se você tem alguma prática, que você tenha dúvida que seja realmente uma prática católica, consulte um padre, fale para ele: olha, eu tenho tal prática assim. O senhor acha que isso é uma superstição? Porque isso é coisa do demônio. Se você não sabe, ainda não está pecando. Isso é contra os mandamentos, como o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Então consulte o padre e veja se não é uma prática realmente nociva à sua alma. E agora, o que diz o catecismo? Então, a catequese é isso. É mostrar a doutrina católica. Então, imagine que eu vou pegar um jovem de 10, 15 anos de idade, que ainda não fez a primeira comunhão, eu vou catequizá-lo, eu vou instruí-lo na fé, mas eu não trago o que realmente ensina o catecismo, que é o resumo, né, das mínimo que o cristão precisa conhecer para fazer a primeira comunhão. Então, que instrução eu estou dando se eu não trazer
os exemplos dos santos, o que ensina o magistério da igreja, como citamos aqui Santo Agostinho, São Tomás e o apóstolo Paulo, diretamente da Sagrada Escritura, isso é catequese. É se aprofundar na fé metodicamente, ou seja, pegar os detalhes, trazer o ensinamento nos detalhes. Então vamos agora ao catecismo. O catecismo, parágrafo 21:11, explica que atribuir eficácia sobrenatural aos materiais e sinais, independentemente da disposição do fiel, é superstição. E essa prática, a superstição, é condenada pela igreja. Ou seja, o fiel atribui um poder mágico à imagem ou medalha, por exemplo, como se ela fosse fonte de graça e poder, independente de Deus e da fé da pessoa. Isso configura uma superstição. Então nós vamos tomar cuidado com a crendice. A imagem do santo, ela não é um amuleto, ela tem que se referir a Deus. Eu tenho aqui uma belíssima imagem de Nossa Senhora de Fátima, cuja fisionomia é uma redução da fisionomia, porque ela é menor, né, um tamanho reduzido, da imagem milagrosa que chorou em 1972 em Nova Orleans, Estados Unidos. Uma belíssima imagem. Inclusive, nós levamos as casas para rezar o terço em família. Eu não posso atender todo o Brasil, não tenho recursos para isso, mas se você é de São Paulo, Grande São Paulo, até uma cidade vizinha, quiser receber a visita desta imagem, eu a levarei à sua casa para nós rezarmos o terço em família, com seus amigos. É só entrar em contato pelo meu WhatsApp, 1194-277-1781. Eu tenho certeza que será a ocasião de muitas graças para você e toda a família. Rezar o terço, atendendo os pedidos de Nossa Senhora de Fátima. Estou à sua disposição. Pois bem, esta imagem por si somente, ela não tem valor, ela não faz milagres, ela se refere, é uma imagem, como a palavra já diz, de como Nossa Senhora apareceu em Fátima. Então, a palavra imagem, você está vendo a minha imagem na sua tela, né? Eu tenho uma fotografia de um avô que eu não conheci. É uma imagem para mim conhecer, ter noção de quem foi o meu avô, ou você, do seu avô, da sua avó. Por isso a igreja permite o culto aos santos, através das imagens. Mas ela tem que se referir a Deus. Ah, mas a imagem de Nossa Senhora de Fátima não é de Deus. Mas Nossa Senhora é a mãe de Deus, então se refere. Então você entende, é uma ligação a Deus. E a superstição não. Como diz o catecismo. Até as imagens de santos, de Nossa Senhora, usados de forma equivocada, é uma superstição. Então ela tem que se referir. A minha devoção a uma evocação qualquer de Nossa Senhora. Nossa Senhora dos remédios, da saúde. Nossa Senhora dos enfermos. Mas ela se refere a Deus. Eu estou invocando Nossa Senhora, eu tenho uma imagem de Nossa Senhora, mas se refere a Deus, porque Deus é quem dá a graça. Nossa Senhora é medianeira, né? O catecismo diz que superstição também pode afetar o culto que prestamos ao verdadeiro Deus, mais ou menos o que a gente estava dizendo. Quando atribuímos, aqui a palavra do catecismo, entre aspas, quando atribuímos uma importância de algum modo mágica a certas práticas. Então, a devoção ao santo, a Nossa Senhora, ao Sagrado Coração de Jesus, não é algo com fundamento mágico, que vai resolver os problemas, não. É um culto a Deus através dos santos, é um culto a Deus através de uma imagem que me lembra aquilo que eu não vi, que eu não conheço. Então, é uma necessidade humana para eu entender, dentro da limitação humana, compreender a Deus, que é um puríssimo espírito. O catecismo também adverte que a superstição, sendo um desvio do culto que devemos a Deus verdadeiro, conduz à idolatria e a várias formas de
adivinhação e magia. Olha só que coisa. O Catecismo também adverte que a superstição sendo um desvio do culto devido ao Deus verdadeiro. Porque o trevo de 4 folhas, um amuleto qualquer, a ferradura, o que mais temos de comum hoje em dia? Me vem à mente, assim, esses mais conhecidos, não se refere a Deus. Mas sim, acaba desviando do culto ao verdadeiro Deus. Conduz à idolatria e a várias formas de adivinhação e magia. Magia, adivinhação. Então, amuletos, a imagem, o terço, a medalha de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora que mandou cunhar aquela medalha, tem uma finalidade e tem a bênção da igreja. É um sacramental. Então, não é um amuleto. Ela se refere ao culto ao verdadeiro Deus. É um culto ao verdadeiro Deus. Não é adivinhação, não é amuleto. Por que a superstição é tão ruim? Então, nós vamos ver aqui um fundamento de práticas que é ruim, ou seja, faz mal à nossa alma, nos desvia de Deus, do verdadeiro Deus, das verdadeiras práticas que nos levam a Deus. Então, isso é muito importante. Primeiro, porque é um desvio do sentimento religioso e das práticas que lhe impõem. Então, nos impõe umas práticas e nos desvia. Ou seja, a superstição gera na pessoa uma religiosidade deformada. Quando Moisés viu a sarça ardente, né, ele teve uma certa curiosidade, mas estava nos desígnios de Deus. Se Moisés lá adorasse a sarça e não ao Deus, criador de todas as coisas, ele estava numa prática, um desvio da prática que se deve a Deus. Mas Deus disse a ele: Moisés, tire os seus sandálios, porque o local que você pisa é santo. Porque ele estava diante da presença de Deus. Deus era um espírito. Ele se manifestou, a forma física era o fogo que não consumia aquela sarça, aquela árvore, aquele arbusto, né? Então, se ele, influenciado pelo paganismo do Egito, e não fosse realmente inspirado por Deus, ele poderia cometer um ato de superstição, mas não. Ele adorou a Deus. Eu sou aquele que é. Então, Deus não existe. Nós não devemos dizer Deus existe, não. Deus é aquele que sempre existiu. Outro problema é que, muitas vezes, leva a uma nociva dependência psicológica e social de coisas efêmeras. Então eu fico dependente daquilo. Só posso sair de casa pisando primeiro com o pé direito. Eu tenho que sair do cemitério de costas. Então eu fico dependente dessas coisas, uma dependência psicológica e práticas que às vezes um grupo que eu pertenço, o grupo social da sociedade, me impõe. Eu fico dependendo, não. Então quando a pessoa nos oferecer, nos indicar uma prática que eu tenho dúvida, eu já deixo para lá. E se eu sei que aquilo ali não é uma prática católica, não aceito. Não vai brigar com a pessoa, mas aproveite o momento para instruí-la. Não, isso é uma prática. Fulana, me desculpe, eu não posso praticar isso porque eu sou católico. Isso é uma prática contrária à doutrina católica, é superstição. Aproveite, estar fazendo um bem a ela. Não brigue, porque quem vai mudar a pessoa é a graça de Nossa Senhora. Então, sempre devemos aproveitar a oportunidade para fazer uma catequese, para fazer um bem, contando sempre com a graça. Depois reze uma Ave Maria, ou reze antes, intimamente uma Ave Maria, e diga a ela, por que você não deve? Porque você não vai aceitar e não se deve ter tais práticas, né?
Então, firmando na pessoa fragilidades psicológicas como o medo e a insegurança. Então a pessoa passa a ficar inseguro se ele não praticar aquilo, pisar sempre primeiro com o pé direito. O jogador de futebol tem muito isso, né? Ele entra no campo pisando com o pé direito. Isso é superstição. E ele fica preso a essas práticas. Tem pessoas, não sei se você conhece, pessoas que ficam bitoladas com isso na cabeça. Se ele não fazer aquele ritual, ele acha que vai ser amaldiçoado, que vai ter má sorte naquele dia. Então, ele fica fragilizado psicologicamente. O mais grave é que a superstição é uma forma de idolatria. Idolatria. Está adorando um ídolo. Por quê? Porque esses amuletos não se referem a Deus, e sim ao demônio. Conforme nos indica o Catecismo, parágrafo 2138. É o compêndio da doutrina católica. Aqui não cabe, o Catecismo não cabe interpretação. É o que a Igreja ensina, baseada na verdade revelada. Então, o mais grave é que a superstição é uma forma de idolatria, conforme nos indica o Catecismo no parágrafo 2138. Idolatria consiste em divinizar o que não é Deus. Ah, mas eu não estou divinizando o amuleto? Eu não estou dizendo que aquele amuleto é Deus, mas ele não se refere a Deus. Eu estou atribuindo a ele poderes que ele não tem, porque o verdadeiro poder só vem de Deus. Então, ele acaba produzindo isso nas pessoas, né? É quando o homem presta honra e veneração a uma criatura no lugar de Deus. Então, isso é o que acontece. A pessoa ele acaba prestando honra e veneração a um objeto ou uma criatura que não é Deus. Isso, portanto, caros irmãos em Cristo, é muito grave. Mesmo que seja uma pequena prática supersticiosa, é muito grave. E aqui eu quero lembrá-lo, então, porque eu resolvi fazer essa catequese, né? Por que eu resolvi pegar como fio condutor, o fio da meada, a goiaba no tacho, como diz o bom mineiro, esta catequese de Pedro Reis? Por quê? Não é uma catequese, porque não deu a doutrina católica, a base doutrinária, os ensinamentos, né, da Santa Igreja. Por isso, eu quis trazer realmente o que é a superstição, que infelizmente muitas vezes são nos oferecidas, às vezes inconscientemente nós pegamos um hábito de repetir sempre aquele hábito, acaba sendo isso uma superstição. Não se refere a Deus. Eu devo confiar no Senhor, como diz a Escritura. Devo confiar em Deus pelas mãos de Nossa Senhora, pelas boas práticas devocionais aos santos, a Nossa Senhora, e não, né, em superstições que conscientemente, às vezes, eu estou praticando. A idolatria é um pecado que fere gravemente o primeiro mandamento, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Então, o meu entendimento, a razão, o meu conhecimento, a minha inteligência deve ser voltada para Deus, para me compreender a Deus, para me entender a Deus, e isso fazer com que as minhas práticas, com o uso da razão, estejam voltadas para Deus. A idolatria é fortemente combatida em vários textos da Escritura, como 1 Coríntios 6 e 9, 10 e 17, Efésios 5, 5, né? Então, sem dúvida, a idolatria é uma porta aberta à ação do maligno na vida de uma pessoa, sendo muitas vezes causa de opressões, obsessões e até possessões do demônio. Eu tenho um padre amigo, queridíssimo, padre Davi Francisquini, do interior do Rio de Janeiro, e
na cidade dele, uma cidade pequena, protestantes da igreja da cidade levam os membros dessa seita protestante para eles utilizar. Mais de uma vez isso aconteceu. Porque são práticas, né? Ah, mas uma religião cristã. Não, não é uma verdadeira religião. O demônio usa até, né, de práticas que nós podemos entender como boas para dominar as almas. Então, leva até a possessão, as práticas supersticiosas. A verdade é que o cristão não precisa de amuletos. Nós não precisamos de amuletos. Astros nem mágicas. Quem nos condenará? Provoca o apóstolo. Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem verdadeiramente crê em Cristo tem tudo de que necessita para ser feliz. Evidentemente que São Paulo não está falando aqui de uma felicidade eterna na terra, nem uma ilusão de termos a felicidade nessa vida. Ele está falando da felicidade de ser filhos de Deus, de termos a graça de Deus, de por ele ter sido criado. Ah, mas ele está falando que somente Cristo é quem intercede. Sim, Cristo intercede a Deus Pai. Como ele fala, quem crê em mim, quem faz o que eu faço, o que eu digo, está agradando a Deus Pai, está agradando ao Pai. Os santos e Nossa Senhora intercede a Cristo por nós, que morreu na cruz por nós. Nós, ao buscarmos a intercessão dos santos e de Nossa Senhora, estamos praticando um ato de humildade. Porque, dado a grandeza do sacrifício de Cristo, Nosso Senhor, por nós, dado o seu sacrifício, ele, o Verbo encarnado, ou seja, a palavra de Deus, feito homem, para nos transmitir a verdade de Deus, nós não somos dignos, por isso não devemos tocar. Esse é o princípio da comunhão na boca, não tocar no corpo de Deus. Não somos dignos, somos sujos pelo pecado, nossa mão está suja. Por isso comungamos na boca e de joelho, por adoração, porque toda vez que o Santíssimo Sacramento estiver exposto, nós devemos adorá-lo com os dois joelhos no chão. Quando está no sacrário, dobramos um joelho em reverência. Isso é o que ensina a Santa Igreja, a tradição católica de sempre. Então, nós, por humildade, buscamos a intercessão de Nossa Senhora. Nas catacumbas, por exemplo, eu creio que podemos aqui fazer uma interpretação do fato. Há inscrições de pessoas pedindo a intercessão de São Paulo. Imagine que logo depois que ele morreu, martirizado, sabendo que ele estava junto a Cristo, Nosso Senhor, eles escreveram nas paredes da catacumba: Paulo, apóstolo Paulo, Paulo, intercedei por nós, junto a Cristo. Dai-nos, imaginemos que poderiam rezar uma oração, dai-nos a sua força de ter enfrentado a morte por Cristo, o dom da palavra. Então, isso é intercessão. Logo depois da morte de Paulo. Coisas que o protestantismo não entende, a intercessão dos santos. Mas essa prática vem dos tempos das catacumbas, do tempo dos apóstolos. Nossa Senhora apareceu em vida, foi uma bilocação ao apóstolo, a Santiago. Então, a intercessão, os apóstolos tinham já Nossa Senhora como intercessora, ela ainda viva, né? Então, nós devemos realmente entender muito bem isso. Jesus Cristo que morreu, ou melhor, palavras de São Paulo, que ressuscitou, que está à direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem verdadeiramente crê em Cristo tem tudo de que necessita para ser feliz. Não precisa de superstições. Ele não está falando contra a devoção aos santos e a Nossa Senhora. Ele está dizendo que é Cristo que intercede direto a Deus. A Sagrada Escritura
Os cristãos devem se lembrar daquela passagem do Evangelho que nos ensina que Deus cuida das necessidades de seus filhos. Então, mais uma fonte aqui primária para nós cristãos católicos, a Sagrada Escritura. Abro aspas. Não vos aflijais, nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Os pagãos se preocupam com isso, nós não. Por quê? Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isto. Deus sabe. Ele é o Criador. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Mateus 6, 31 a 33. Que belíssima passagem da Sagrada Escritura. Não vos aflijais, nem digais que comeremos, que beberemos, o que vestimos, nem Salomão teve tais vestimentas como o lírio do campo. Os pássaros que não semeiam nem colhem, ora, se eles têm o que comer, o que vestir, o que beber, como Deus nos deixará a nós, que somos criaturas, a sua imagem e semelhança, sem o que comer, beber ou vestir. É isso que o apóstolo está nos ensinando. Porque é a palavra de Deus, através de Cristo, essas palavras. Então, caros amigos, ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça aqui? O reino de Deus é nós vivermos essa vida buscando vivê-la como é no céu. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O amor ao próximo, o amor a Deus, etc. A justiça é buscar a justiça de Deus. E todas essas coisas nos serão dadas em acréscimo. Então não precisamos de superstição, não precisamos de amuletos, não precisamos de práticas demoníacas, satânicas, ou por mais inocentes que sejam, por trás está o demônio, porque Deus sabe de todas as nossas necessidades. Nem tudo que desejamos, vamos e pedimos a Deus, vamos receber. Eu queria ganhar na loteria para estar aqui diariamente fazendo esses vídeos com equipamentos bons, iluminação. Se vocês verem a minha iluminação aqui, vocês vão rir. Tudo improvisado. Não tenho recursos, mas faço o melhor dentro daquilo que Deus me proveu. Deus proverá, Deus concede tudo aquilo que nós necessitamos para viver essa vida com dignidade. Às vezes nos prova com dignidade, temos o pão de cada dia e os meios necessários. Deus proverá. Porque muitas vezes, se eu ganhar na loteria, eu não vou fazer nada disso aqui com o sacrifício que eu faço, com a iluminação improvisada, etc. Por quê? A soberba do homem. Mas aquilo que for necessário à nossa salvação, Deus proverá. E muito mais ainda, se for através da sua Mãe Santíssima. Busquemos, nos coloquemos, melhor dizendo, sob a proteção de Nossa Senhora. E tudo que nós necessitamos, Deus proverá, nos concederá as graças. Porque, como diz São Tomás Moro, Deus não vai rejeitar aquele que tanto tem desejo de ir ao seu encontro. Caros amigos, irmãos em Cristo, espero ter aqui contribuído para que você entenda um pouco sobre este tema das superstições. Peço a você, una-se a nós do canal Eco Fidelíssimo nessa família de almas de propagação da verdadeira doutrina, da verdadeira devoção a Nossa Senhora, de atendermos os seus pedidos todos os 5 sábados do mês, durante 5 sábados do mês, confessar, comungar, meditar os 15 mistérios do Rosário, rezar um terço
especialmente em desagravo ao seu imaculado coração. Nossa Senhora prometeu muitas graças para quem praticar essa devoção. Curta o vídeo, deixe o seu comentário, crítica, sugestão, não importa. Compartilhe com seus amigos. E se você puder, de coração, nos ajudar financeiramente para produzirmos conteúdos como este, com qualidade, e isso requer estudo, isso requer tempo, também faça uma contribuição financeira. O nosso Pix está aqui no rodapé do vídeo. É também o meu WhatsApp, 1194 277 1781. Prometo responder a todos que se comunicar através dele. Pode demorar, mas prometo a resposta. Desejo a você as bênçãos da Santa Mãe de Deus e até o próximo vídeo. E não se esqueça, o irmão que salva teu irmão, salva-se a si mesmo. Salve Maria!